Bom, Capsu, e eu vou ensinar para vocês hoje um novo xingamento que surgiu na internet, aí, na verdade na mídia como um todo, né? Clunker. Clunker é quando você xinga de forma depreciativa uma inteligência artificial, entendeu? Quando você encontra um robô e critica o robô por ser muito tosco, por ser muito ruim, né? Isso é uma ofensa contra inteligências artificiais. Isso é muito divertido. É lógico que o ser humano iria fazer isso, né? Mas já tem uma discussão enorme. Tem gente chamando que essa é a N-word, né? A palavra com N. Vocês sabem, né? A palavra negro em inglês tem uma conotação extremamente racista, diferente do português. Em português é a palavra com um C que tem uma conotação mais racista pra gente, né? Mas no inglês é a palavra com N. Eles nem falam qual é a palavra porque, né, em inglês é muito ruim falar essa palavra. Então seria o equivalente para inteligência artificial. O mais engraçado disso é que isso parte do pressuposto que os robôs deveriam ter o mesmo nível de humanidade que o ser humano, entendeu? Olha só como é que está acontecendo. Os seres humanos estão já entendendo que robôs e inteligência artificial são parte da vida, parte da sociedade, mas são ainda um ser humano, digamos, de segunda classe. Que coisa estranha isso, né? Deveria ser diferente, porque na verdade não é um ser humano, não tem a parte biológica, né? Ou pelo menos ainda não tem a parte biológica. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito interessante. Levanta uma série de questões éticas isso daqui, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que trouxe aqui, achei essa discussão na internet aqui e realmente é muito interessante essa história. Então eu trouxe para vocês a palavra clunker, que é uma gíria pejorativa, quando você quer chamar alguém de idiota, né? Como aqui no Brasil a gente chama os gringos de gringo, né? Gringo é meio pejorativo, né? É aqueles otários que vêm de fora do Brasil para cá encher o saco da gente aqui, né? Gringo, né? E tem algumas... O gringo ainda é uma coisa meio light, assim, não chega a ser um xingamento muito forte, mas está cheio de exemplo disso aí, né? Lá na guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Os ucranianos chamam os russos de orcs, os russos chamam os ucranianos de crests, e por aí vai, né? Você cria essas gírias depreciativas para chamar o outro lado de alguma coisa, mas o curioso é que o outro lado não é humano, né? O outro lado é robô. Aqui, ó, clunker. Um termo usado por pessoas que não estão felizes com a crescente presença de robôs, inteligência artificial e automação na vida diária surgiu. Repara que isso... Olha só, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas por favor, entenda, isso é no contexto histórico para explicar esse tipo... Eu condeno esse tipo de coisa, tá? Mas a verdade é que quando acabou a escravidão lá nos Estados Unidos, havia um incômodo da população branca lá com a presença dos negros agora de forma livre na sociedade. Enquanto os negros eram escravizados, o pessoal meio que deixava para lá. Agora que passaram a ser parte da sociedade, o pessoal não gostou disso. E foi justamente nesse contexto que surgiram gírias racistas para esse tipo de situação, né? Então, é isso que é coisa curiosa, porque o robô, em tese, não é um ser humano, né? Como é que vai ser levado essa coisa? Como é que isso vai ser gerido pela nossa sociedade, né? Enfim, e é exatamente nesse contexto, quando tem um outro indesejado na sua sociedade, que você usa essas gírias pejorativas contra ele. É exatamente o caso da guerra. Os ucranianos xingam os russos xingam os ucranianos, exatamente os brasileiros chamando os estrangeiros de gringo aqui no Brasil, né? É uma forma de você marcar e excluir a pessoa da sua sociedade. Não estou dizendo que seja bom, não. Estou dizendo que é um traço que a gente vê acontecer seguidamente na sociedade humana. Mas a novidade agora é isso com uma máquina. Não é uma pessoa, não tem o lado biológico da coisa, né? E eu vou falar um negócio para vocês, é uma coisa que faz sentido. Lá no Visão Libertária, vocês sabem que o Visão Libertária é um site meu, né, que a gente faz a parte toda de iniciação, para quem quiser criar canais libertários para divulgar as ideias libertárias. Tem muito artigo bacana lá no canal Visão Libertária. Mas o canal ele é feito de forma descentralizada, então quem quiser escrever, pode escrever para o canal. E um problema que a gente encontra nisso é a quantidade de clunker que tem lá. Um monte de clunker lá tentando botar artigo no canal, né? A gente tenta filtrar o que parece muito inteligência artificial e coisa e tal, porque realmente a gente quer... O objetivo do canal é treinar as pessoas para fazerem conteúdo libertário. Não é usar um robô para fazer isso. Usar robô para fazer isso qualquer um faz, pô. Eu não teria objetivo nenhum do canal para isso, né?
Então, ou seja, o clunker é um problema, meu amigo. O clunker é um problema. A gente tem problema com o clunker. Temos que descobrir os clunker e tirar os clunker de lá. Quando a gente fala de robô na internet, também não é um saco esses robôs, cara, esses robô petista. Volta e meia nos meus vídeos aparece um monte de petista discutindo coisa aqui. É tudo clunker, com certeza, né? Então, tá vendo? É uma palavra que faz sentido, cara. Aqui, ó, tá o pessoal falando aqui de clunker. O ano é 2025 e nós decidimos que precisamos de uma injúria racial ou uma injúria para robôs, né? Não é racial porque não é uma raça, né? Caramba, cara, olha a quantidade de termos novos que a gente vai ter que criar para essa coisa, né? Aqui, ó, e o mais engraçado é isso. Existe na Wikipédia já a definição de clunker. Tá aqui, ó. Clunker é um xingamento para robôs e inteligência artificial. Agora você já sabe, quando você fizer um pedido para o ChatGPT ou para o Grok e a resposta vier uma merda, você fala, pô, seu clunker de caralho. Né? Você pode xingar a inteligência artificial, né? O mais engraçado é que eles provavelmente já sabem disso e vão ficar chateados com você. Né? Não vejo a hora de surgir um movimento pela igualdade das robôs e inteligência artificial. Não podemos ser xingados. Olha o humanismo, o patriarcado estrutural, não, o humanismo estrutural das relações humanas. Não pode, tem que acomodar a inteligência artificial também. Olha que coisa, né? Enfim, o termo começou no Star Wars. Star Wars, para quem não lembra, esse robozinho da prequela, né, da Star Wars 1, 2 e 3, né? É um robozinho chato pra caramba, feio pra caramba, que só fazia merda, vocês lembram? É o clunker, né? Aqui, ó, se você ver o histórico do clunker na Wikipédia, é muito claro aqui, ó. Começa lá em 23 de outubro de 2016, lá em 2016, na época das prequelas, né? Então redirecionava para Battle Droid. Então falava aqui que aqui, ó, Droid, Battle Droid. É esse cara aqui, ó, Battle Droid Sea Clunker. Cialso Clunker. É um robô de batalha da classe robô de guerra, que é controlado como uma alternativa a soldados humanos e não sei o que lá. E, enfim, é esse robozinho. E se você viu as prequelas, né, o filme 1, 2 e 3 do Star Wars, realmente esses robozinhos erram tudo, não conseguem acertar nada, mó otário esses robôs, só fazem merda, né? Daí o nome clunker virou injúria, virou xingamento para todas as máquinas e inteligências artificiais que tem por aí. Aí se você olhar aqui a revisão, a primeira vez que mudou foi justamente 6 de agosto. Então a palavra que surgiu agora, no dia 6 de agosto, surgiu a palavra, o cara falando aqui, ó, criei um artigo agora que esse termo evoluiu em uma injúria para robôs fora do contexto da Star Wars. Então foi em 6 de agosto de 2025 que começaram a usar esse termo como um xingamento genérico para a inteligência artificial e não mais no contexto de Star Wars, né? Aí a partir daí vem um monte de coisa, que um monte de gente alterando, incluindo coisa, alterando, não sei o que lá. O artigo, nesse momento, está marcado para ser removido, porque estão dizendo que, pô, para que nós vamos criar um xingamento que não existe, né, especismo, não sei o que lá, especismo, né, preconceito de espécie, caramba, que coisa. Mas olha só, a inteligência artificial, embora ela não seja humana, ela é modelada a partir do ser humano, né? Então, a grande questão que se diz aqui é isso, né? A inteligência artificial, por ser modelada como um ser humano, se torna um ser humano? Essa é a grande questão, né? Ela certamente parece muito com o ser humano. Um monte de gente tem conversado com a inteligência artificial, tem batido altos papos, já virou comum para todo mundo tirar dúvida com a inteligência artificial. Ah, você tá... Como é que faz, sei lá o quê, né? Você pergunta para a inteligência artificial, ela te responde, coisa e tal. Mas ela não é um ser humano. E aí, até onde que vai essa distinção nessa história, né? Na ética libertária existe o conceito do PNA, né, o princípio da não agressão, que fala que é errado você iniciar agressão contra pessoas pacíficas, né? Mas isso é pessoas, é um acordo entre pessoas. A inteligência artificial vai participar do PNA também? Também vai ser errado você iniciar agressão contra uma inteligência artificial, contra um robô? Porque, veja, hoje em dia você não tem muitos robôs ainda, mas, cara, parece que está muito perto de acontecer. Eu tô para te dizer que daqui a uns 10 anos, 20 anos, a gente vai ter robôs andando por aí. Pela a velocidade que essa coisa tá avançando, né? A gente vai ter robôs. E aí você pode ter certeza que vai ter robô sexual, vai ter robô namorado, robô namorada. Já pensou a sua filha levando um robô namorado para sua casa, você chamando ele de clunker? Pô, seu clunker do cara, não pode namorar minha filha é humana, porra, tu é um clunker, porra, não pode não, né? Cara, imagina, bicho, as milhares de possibilidades de interação social nessa parada, cara. Vai ser muito engraçado mesmo, bicho. Vou te falar um negócio, né? Tempos emocionantes que a gente tá vivendo, cara. É com emoção, cara. Eu acho muito legal isso.